brincadeira que ia prejudicar, enfim, todo um processo de reprodução dos bagres, né, e as populações ribeirinhas que seriam afetadas. Ninguém poderia dar uma licença sem resolver esses problemas tão graves. Né? E como já estávamos no segundo governo e o presidente estava nomeando novamente a nova equipe de governo, eu falei para a minha equipe, eu tenho que dizer para o presidente que nós não vamos dar licença, porque se ele quiser trocar de ministro, ele pode trocar e está enfim, no direito dele, porque é um outro governo, era o segundo mandato, ele pode colocar um outro ministro. Fomos para uma reunião e o Marcos Barros começou lendo o último parágrafo do relatório do IBAMA, que era que não ia ter a licença antes de resolver os problemas dos bagres. Criou um tensionamento ali, né? Casa Civil, Ministério de Minas e Energia, os setores envolvidos diretamente, e o presidente Lula arbitrou da seguinte forma, né? Vamos ter que resolver as duas coisas, vamos contratar os melhores técnicos, os melhores cientistas para que a gente resolva o problema da energia e o problema ambiental que a companheira Marina está falando aqui. Né? E nós saímos dali para fazer isso e foi difícil, a licença atrasou, obviamente, mas por uma justa razão. E quando ela foi dada ainda com 32 condicionantes que precisam ser cumpridas. Né? Então, por que eu estou dizendo? Enquanto eu estive no governo, eu me senti em alguns momentos em embates muito difíceis. Eu não gosto de me fazer de vítima, eu fazia o embate na minha perspectiva de igual para igual, né? Conversava com meus colegas quando divergiam de mim de igual para igual. Eles tinham um ponto de vista, eu tinha outro, eles tinham técnicos, eu tinha outros técnicos, eles colocavam um parecer na mesa, eu colocava um outro parecer, e o presidente ia manejando esses diferentes interesses dentro do governo que são semelhantes aos que estão na sociedade, e ia arbitrando de uma forma que ia compondo comigo, de sorte que tivemos avanços que justificavam a minha continuação no governo. Por exemplo, reduzir o desmatamento da Amazônia de 27 mil quilômetros quadrados para 12 mil quando eu saí, e hoje, graças ao plano que fizemos, chegarmos ao menor desmatamento, foi 7 mil quilômetros quadrados, ainda grande, mas sair de 27 mil para 7 mil, foi graças ao plano. E o plano, inclusive, teve o apoio do Zé Disseu, foi ele que me ajudou a montar o plano. Né? Conseguir fazer o mapa das áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade, criar 27 milhões de hectares de unidade de conservação, parar a BR-364 para fazer o plano de desenvolvimento sustentável da BR, da BR-163, desculpe. Tudo isso foram mediações. O que aconteceu que me levou a sair? O que aconteceu foi que, em 2007, nós percebemos que, como o Ministério de Agricultura e os outros setores não fizeram a sua parte, você tira o ilegal, não vem aquilo que é a substituição da forma legal, a pressão volta a toda força. Existem 25 milhões de habitantes na Amazônia, para que as atividades legais voltem. Nós percebemos que estava voltando e que corria o risco de desmatamento aumentar entre 30% a 40% em 2008. E nós tomamos medidas drásticas e levamos para o presidente. Quais eram as medidas? Uma moratória nos 36 municípios que mais desmatam, vedar o crédito para todos os ilegais, e, ao mesmo tempo, criminalizar a cadeia produtiva inteira, de quem desmata, quem transporta, de quem transporta, quem compra, toda a cadeia produtiva. O presidente Lula tomou as medidas, ajudou na resolução do Banco Central. O que aconteceu? Veio em seguida uma pressão muito forte do governador Blairo Maggi, dos setores conservadores e atrasados do estado do Pará, de Rondônia, de toda a Amazônia, e tentando desqualificar os dados do INPE, de que o desmatamento estava crescendo. Com informações da Secretaria de Meio Ambiente do governo do Mato Grosso, que não tinha nenhuma expertise para falar disso, o INPE ele faz acompanhamento do desmatamento da Amazônia naquela época há 18 anos. Não é? E a Secretaria de Meio Ambiente do Mato Grosso sequer tinha estrutura para fazer isso. A Embrapa Mapa, com o doutor Evaristo Miranda, desqualificando o trabalho de pessoas como o Dalton, como o Gilberto Câmara, que tem toda uma equipe de expertos na área de monitoramento de degradação, e eu senti que
corria o risco, e ainda o doutor Mangabeira Unger também, junto com o Stefanes, pressionando para revogar as medidas. Naquele momento eu percebi... Então Mangabeira Unger também teve um papel importante. Teve um papel importante nesse processo, porque ele tem uma visão muito equivocada de Amazônia. Então, ele tem uma visão muito equivocada de muitas coisas, o Mangabeira Unger. Eu nunca entendi por que puseram o Mangabeira Unger ali. Até hoje eu estou querendo saber se é o charme. Talvez no futuro a gente descubra, porque ele cuidava de uma secretaria que chamava Secretaria do Futuro. Eu espero que no futuro... No futuro, tem que estar bem no futuro. A gente desculpa. Só com visão profética, por enquanto. Mas, enfim, nesse contexto é que eu pedi para sair. E no meu entendimento, primeiro, eu não podia continuar se as medidas fossem revogadas. Eu não podia sair depois que as medidas fossem revogadas, porque aí de que adiantava? É claro. Então, no meu entendimento, seria uma forma de ajudar a Amazônia, o país, o governo e o presidente. De que forma? Se eu peço para sair, a sociedade brasileira bate palma, dizendo é isso mesmo, esses dados estão errados, tem que revogar as medidas, o presidente já está pressionado por todo um grupo enorme de deputados no Congresso, governadores, toda aquela estrutura lá pressionando. E se a sociedade brasileira não entende que o que está sendo feito é um trabalho sério que precisa ter continuidade, paciência. A gente faz aquilo que tem um respaldo. Muitas vezes você não tem como ir além desse respaldo, não é? Então, quando eu pedi para sair, aconteceu uma coisa maravilhosa, não é? Por quê? Porque a sociedade brasileira, os formadores de opinião, estavam entendendo tudo. E eles deram um respaldo político e o presidente manteve as medidas. O resultado, o Brasil só foi para Bali agora com metas porque as medidas foram mantidas. Né? E naquela oportunidade eu me lembro que um jornalista perguntou: senadora, a senhora sente que está saindo derrotada? Eu digo, a derrota ou a vitória a gente só mede na história. E hoje na história eu digo que eu saí vitoriosa. Que bom. Vitoriosa porque as medidas foram mantidas, o desmatamento continua caindo, o plano de mudanças climáticas não é o ideal, mas já o plano estava sendo feito, a gente tinha feito reforma no Ministério, criado o Instituto Chico Mendes, Serviço Florestal Brasileiro, a Lei de Gestão de Florestas Públicas, criada a Secretaria de Mudanças Climáticas. Pastor, foram feitas tantas coisas, não é? Que infelizmente o governo não conseguia se apropriar daquilo tudo. Ainda que eu o tempo todo quisesse que ficasse de fato nas mãos do governo. Mas o presidente Lula é uma pessoa sensível e inteligente. Quando foi agora lá em Copenhague, né, e que eu falei que os países emergentes deveriam contribuir com o fundo, a ministra Dilma disse que não deveria, que só os países ricos. A gente e viu que aí. O que eu estava propondo de 1 bilhão não fazia nem cosquinha. O presidente foi lá, imediatamente retomou a minha tese, que deveria sim contribuir, não é? E obviamente se pode contribuir com mais, o problema não era o quanto, era o gesto, era ter a capacidade de compreender que ali você tinha que ter uma atitude, não de falar mais alto, de falar mais grosso, discurso, mas de fazer a diferença. Claro. O Brasil saiu daqui fazendo a diferença porque foi com metas, e só foi com metas graças à pressão da sociedade. Né? Mas eu acho que quando eles chegaram lá, eles entenderam o tamanho do que está em jogo hoje no mundo. E eu espero que isso seja uma agenda não só de conjuntura, por causa das eleições. Que isso passe a ser uma agenda de estrutura, de mudança do modelo econômico, social do Brasil. O Brasil reúne todas as condições de fazer a mudança, não é, em termos de modelo de desenvolvimento para essa economia de baixo carbono do século XXI. E como é que você vê a entrada do MINC no processo? Ele manteve coisas que você já tinha feito e agregou outras, ou ele desconstruiu algumas? Bem, da saída, como eu falei, a sociedade respaldou o que eu estava fazendo. O presidente veio a público dizer que nada ia mudar na política ambiental. Foi a primeira vez na história desse país que um presidente da República teve que falar para a sociedade, não é? Porque saiu o ministro de Meio Ambiente. Porque antes só falava quando saiu o ministro da Fazenda. Claro. Fiquem tranquilos, não vai mudar nada. Vai Meio ambiente saía, assim, não vai chover não. Ficava tudo comum, né? Então, e colocar um ministro que era ambientalista. Eu sou amiga do MINC, né? Eu também. Conheci da época do Chico Mendes, enfim. Fiquei feliz com a indicação dele.
Acho que meu amigo me fez algumas injustiças, mas não sou eu que vou reparar.